fechar os olhos por alguns minutinhos. Vamos imaginar a figura excelsa do Cristo bem à nossa frente, traduzindo-nos toda a sua paz, todo o seu amor, toda a sua força, toda a sua serenidade. Serenidade essa que vamos tentar absorver ao máximo, para que no nosso dia a dia possamos estar serenos no trato com as pessoas, nas tomadas de decisão, nas palavras proferidas, nos pensamentos construídos. Que a serenidade, junto com a paz de espírito, pela consciência tranquila do dever cumprido e da retidão dos princípios, possam dar o seguro rumo à nossa vida, para que lá na frente, quando estivermos despedindo-nos da vida física, possamos olhar para trás e ver a grandiosa semeadura que fizemos nesse mundo. Que possamos ver que as páginas da nossa vida estão repletas de grandes histórias, grandes feitos e de grandes conquistas. Que Deus, mais uma vez nessa noite, abençoe a cada um de nós, nos ilumine, nos inspire a continuar a nossa existência em paz, com serenidade e principalmente com muita vontade de viver. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos começar o capítulo 79 do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelas mãos iluminadas, espirituais de Emmanuel. E vamos começar já com Paulo de Tarso, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, cujo título é O Mas, entre aspas, e os discípulos. E a fala pequenininha diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, eu tenho certeza que vocês pensaram uma coisa, logo de cara. Não pensaram? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Basta querer, ter vontade, É isso que está dizendo. Tudo posso é uma afirmação. Quer dizer que não há limites para nós, para as nossas conquistas. Mas pensa que eu posso fazer tudo? Tipo assim, vamos fazer um paralelo. As curas que o Cristo fez, a gente pode fazer hoje? Não, a gente não consegue. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento suficiente, não temos domínio sobre os elementos suficiente, ou quase nenhum, a gente não sabe quase nada. Por isso não conseguimos fazer. Mas um dia nós vamos conseguir. Se a gente recuasse uns 2 milênios atrás, e estamos lá na época do Cristo, a gente conta, convivendo com aquele pessoalzinho que a gente conhece ali, Amadá, os íntimos, Paulo, Paulo foi depois, antes do Paulo, ali Pedro, essa a nata, A gente conta convivendo com eles ali. Aí um deles tem aquela ideia assim, ou a gente precisa pregar lá na Grécia, Atenas, lá para os gentios, Aí alguém fala assim, vamos voando, é mais rápido, vamos pegar um transporte aéreo aqui, no instantinho a gente está lá.
Imagina se a gente falasse uma coisa dessa naquela época. Como assim? Nem nada existia. Você sabe muito bem que o transporte rápido era o quê? Cavalo. E era para poucos, né? Naquela época andava-se a pé. Não, vamos singrar os ares aqui no instantinho, 20 minutinhos, na hora, nós estamos lá. Resolve o problema, de noite nós estamos de volta aqui. Para quem leu o livro Paulo de Tarso, vai estar pensando assim, se Paulo soubesse disso, né? Quanta coisa ele teria evitado. Tem aquela passagem lá no livro que ele foi, para chegar em determinado local, tinha que ser em determinada época do ano, porque o rio estava baixo, para ele poder atravessar o rio, senão não atravessava. Veja bem, se falasse naquela época, não, vamos voando, era coisa de doido, né? Pensa bem, você nesse contexto, falando uma coisa dessa. Agora vamos trazer para 2024 que nós estamos aqui. Aí eu falo para vocês, ó, 2024, eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, tô precisando dar uma chegadinha lá no Japão, comer um sushi, né? Japonês, pescado na hora lá, uma coisa, mas de lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma desintegrada aqui no nosso corpo físico, vamos materializar lá e a gente come um sushizinho e depois volta para cá, desmaterializa lá e materializa aqui. Sai e fala isso para alguém lá fora. Do que você vai ser taxado? Doido, varrido, pode internar. Qual o paralelo que a gente traça entre isso e o exemplo que eu dei há 2000 anos atrás? Naquela época não se sabia como. Hoje sabe-se que pode-se voar através de os aviões, né? Muito bem. Hoje sabe-se que dá para se desintegrar um corpo físico aqui e materializar em outro lugar? Não? Nós não tivemos nunca nenhum exemplo. Mas não sabe como, né? Tá. Que é possível. Tá. Vamos citar algumas coisas que a gente já ouviu falar. A gente não viu ainda, não presenciou. A gente já ouviu falar. Já ouviu falar naquelas experiências espíritas de materialização e desmaterialização? Todo mundo já ouviu falar. Vamos citar uma aqui que era muito comum fazer. Pegava uma caixa, lacrava, fechava o cadeado, lacrava, assinava no lacre e punha lá dentro um objeto. Vamos supor uma pedra qualquer, um objeto qualquer, e deixava em determinado cômodo. Em outro cômodo, uma outra caixa vazia, lacrada, totalmente fechada, e era colocada ali. Era feita a reunião de materialização e desmaterialização. O que acontecia? Aquele objeto que estava naquela caixa desmaterializava lá e materializava aqui. Então, isso foi comprovado. Se vocês pegarem, eu não sei se esse exemplo está no livro Materializações Luminosas. Não lembro se é nesse que tem essas experiências. Mas, que eu já vi, eu já li. Então, esse processo se dava, desmaterializa um objeto aqui, materializa-se ali. Foi possível, comprovado. Tá, outro fato. A gente pode estar pensando assim, mas é um objeto inanimado, o ser humano é composto de trilhões de células, e aí? Tudo bem. Estou falando que a gente não sabe o processo. Mas tem um caso de... Agora eu sou ruim de cabeça para lembrar. Se eu não me engano, foi Eurípides Barçanufo. É ele mesmo? É, mas ele não
fenômeno da bicorporeidade. Corporeidade. Muito bem. Então, o que aconteceu? Ele entrou em estado de transe, o seu perispírito foi para outro local fazer um atendimento, materializou-se lá, fez o que tinha que fazer e depois desmaterializou e voltou. Até que os alunos falavam, né? Ih, o professor já foi. Quando eu dava, eles ficavam lá e... Muito bem. Não pode ser um processo também? A bicorporeidade? Eu quero fazer isso em tal lugar. Quero ir em tal lugar. Eu simplesmente concentro aqui e materializo lá. Agora, a questão é o seguinte: eu não estou falando de desmaterializar o corpo físico, não estou falando de desmaterialização ainda. Mas, qual que é a diferença de um objeto inanimado para um animado? É que o animado tem vida, as células têm vida. Tá, e daí? Não são compostas de elementos químicos? São. A gente desconhece, estou falando uma suposição. Para nós hoje não soa assim, puxa vida, é coisa de doido. Igual a 2000 anos atrás era coisa de doido falar que se podia, né, cruzar os ares e ir para distâncias inimagináveis rapidamente e retornar. Então, esse tudo pode acontecer, é que nós temos essas capacidades, não tem limite para nós, não tem limite. Se tivesse um limite, olha como não faz muito sentido, se tivesse um limite, a gente chegaria ali, e aí? Acabou? É isso? Você chegou naquele ponto, não tem mais como evoluir, não tem como mais aprender mais nada, e a coisa para. É isso? Não é isso. Não é isso. Pensa bem, o que a gente teria que viver, reviver, aprender, reaprender, para chegar à altura do Cristo? É muita coisa. É muita coisa. E o próprio Cristo falava assim: eu trabalho até hoje. Meu pai trabalha também, né? O que esse trabalho? É constantemente aprimorando, aperfeiçoando. Olha, o Cristo é o que? Aqui no nosso sistema solar é um dos mais simples, né? Existem outros muito mais evoluídos que o nosso aqui. Pois é. Então não há limite. O problema nosso é que nós estacionamos ainda, ou estamos num degrau chamado materialismo. Estamos tentando sair dessa prova. Ou seja, aprendendo com o materialismo. Aprendendo tudo que a materialidade pode nos fornecer. Na hora que acabar esse estágio, aqui, gente, volta mais. E já tem relatos, tanto na literatura do Espírito, de espíritos de alta escola que precisam reencarnar. E quando reencarnam, eles reencarnam em missão, tipo o próprio Jesus. Então, que a gente possa compreender essa frase e colocá-la assim à nossa frente como: poxa, não tem fim o nosso trabalho, o nosso brilhamento. Pensa bem, faz de conta, vamos fazer um paralelo bem simplesinho, bem tosco. Então, em 2024, iniciou o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, é aquela time contra time, jogador contra jogador, aquela luta de um perseverar sobre o outro, até chegar no final do ano e aquele que vai adquirir mais pontos se torna campeão. Chegou no ápice. Imagina se em 2025 não tivesse campeonato. Não, já foi eleito melhor. Acabou ali. Agora o resto, o que seria para esses jogadores?
Uma completa decepção. Chegou no limite, eu não posso ir mais além, não posso ter outras conquistas. Na nossa vida é a mesma coisa, a gente não vai ter um fim. A gente vai estar sempre engareando. E olha, só no plano físico aqui, nosso, conhecido, imagina para você dominar tudo sobre biologia, física, química, matemática, sociologia, história, geografia, e fora outras ciências. Olha quanta coisa que nós temos que aprender. Nos aperfeiçoar. E dá para se aprender tudo? Numa existência só. Mas a gente tem aí um largo espaço de tempo para a gente poder destravar isso aí. Vamos lá. Então, na fala de Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito disso. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Isso aqui dá uma demonstração de fé, né? Confiança plena. E a gente sabe, se a gente tivesse que abraçar hoje uma tarefa numa linha social, a gente se acharia em condições de abraçar essa causa? Por exemplo, vamos fazer o seguinte: a partir de amanhã nós vamos criar uma creche para tomar conta de crianças e vamos dar evangelização infantil desde o berço. Faz de conta. A gente se acha pronto para isso? De jeito nenhum. Mas o que impede que a gente tente? E se a gente tiver a fé o suficiente para entender que nós estamos adentrando numa obra social, uma obra de caridade, e que confiamos no alto, de que vamos ser, ajudados. Elementos aparecerão para ajudar a materializar essa obra. Pode ser que dê. Pode ser que a gente não esteja preparado. Pode ser um mundo de coisas, né? Mas o discípulo aplicado não recua. Ele pode até falir, erra, mas ele se levanta, aprende com o erro e persevera. E continua. Já o aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Está mais a nossa fala, né? Está muito mais a nossa fala. Se a gente esperar estar pronto para trabalhar, gente, o que seria estar pronto? A gente nunca vai achar que está bom. Nunca vai achar. Vocês acham, olha só, vamos traçar um paralelo. Nós falamos lá dos apóstolos em 2000 anos atrás. Eles tinham o nível de conhecimento que nós temos hoje? Não tinham. Então, há de se convir que, em matéria de conhecimento, nós temos hoje muito mais conhecimento do que eles tinham naquela época. Mas em termos de fé, em termos de perseverança, de atitude. Exatamente, traçar de paralelo. O que faltou? O que tem neles que faltou na gente? Essa fé, essa confiança. Moral, né? Atitude. Eram pessoas, se você estudar bem a obra, vocês vão ver que eles eram pessoas iguaizinhas a nós. Tinham os mesmos problemas, as mesmas limitações que nós temos. Tinham família, tinham filhos. Já sogra. É verdade. Então,
Agora, por que eles falaram sim? Tá, estavam preparados já para isso, a gente sabe, mas a questão é que hoje nós temos muito mais elementos para levar uma tarefa dessa monta, né, com afinco, do que eles tinham naquela época, porque era uma coisa totalmente nova, né? Era uma filosofia nova, a filosofia do amor, contra a filosofia do que da opressão, do poder, do dinheiro, do mais forte. Hoje a gente não tem essa oposição tão extrema. Lá tinha, e assim, ó, saiu da linha, já era. João Batista, que o diga, né? Aliás, os próprios apóstolos depois que o digam, porque cada um deles morreu de uma maneira trágica, infelizmente. Pois é, mas o que falta então em nós que era abundante neles? A fé, a confiança, a força de vontade, o acreditar. E logicamente, todo convívio com Cristo, e não só com Cristo, mas com todos os Espíritos, a ordem dos Espíritos Santos, os Espíritos santificados, os Espíritos que estavam ali presentes para levar, dar todo o suporte do plano espiritual para que aquela obra se concretizasse. Logicamente, eles tinham todo o respaldo, porém tinha o livre-arbítrio de aceitar e não aceitar. Assim como Emmanuel teve, né? Assim como Públio Lentulus teve e não aceitou. Qual outro que falhou mesmo? Judas. O próprio Judas. O Judas foi... Teve mais um. Esqueci. Mas tudo bem. Então, o livre-arbítrio de cada um... Não, Nicodemo. Jesus Não, Nicodemos foi legal. Que o livro há 2000 anos, Jesus convida ele, né? Era o Gamaliel. Gamaliel, né? É o Gamaliel. Que o Cristo foi chamá-lo também, né? Eu acho que ele. Teve aquela entrevista e ele está no Tem um moço rico lá, The Chosen. Foi, Está no The Chosen, lá nos primeiros moço capítulos. rico foi. Era o Gamaliel, né? Mas eu não sei se Não importa, tinha mais alguém que também foi convidado pelo próprio Cristo e não foi. E logicamente a tarefa foi simplesmente adiada, né? Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não lhe permite segui-lo. Ou seja, se você vai seguir as diretrizes do mundo, você vai ser sempre tolhido. Imagina se a história da humanidade ela funcionasse toda de acordo com as leis imperantes na época. Por exemplo, vamos pegar as coisas que a gente mais estudou. Inquisição. A Inquisição, para quem leu e aprendeu um pouquinho como é que foi o processo, puxa vida, se você ali foi um desserviço para a humanidade, um desserviço, foram séculos e séculos de ignorância e o impedimento de que a luz do conhecimento chegasse ao povo, porque a igreja, o que ela fazia? Ela não deixava que o evangelho chegasse à massa. Por quê? O que o Cristo era? Aquele que igualava todos. Se igualasse todos, a igreja perdia o poder de domínio. Então ela dominou. Mas se não tivesse aqueles que se contrapunham, né, a história seria outra. Então, liberdade sempre foi e sempre será essencial para que esse mundo nosso funcione. Sem liberdade. E outra coisa, quem toma as decisões da nossa vida é a gente. Não é nosso pai, não é nossa mãe, não são os nossos superiores, não são nossos chefes, não são nossos governantes, somos nós. A gente determina. Bem ou mal,
responsável pela nossa vida somos nós. Isso. E se alguém quiser ferir o livre-arbítrio do próximo, vai estar em maus lençóis. Porque tudo que nós fazemos em detrimento do próximo, nós temos que consertar. E quando a gente faz algo de monta assim muito grande, puxa vida, para consertar é bem pior. Imagine o que um nosso querido e amado Hitler, né, vai ter que fazer para consertar a burrada que ele fez. Quantos séculos? Eu posso estar até sendo generoso. Estou sendo generoso para consertar o que ele fez. Mas tem jeito? Tem. Olha, quando eu comecei a estudar, a ler um pouquinho sobre história, a história antiga, as histórias que a doutrina também trazia para a gente, né, de fatos antigos, eu achava o seguinte, que a parte mais cruel da história nossa, cristã, foi aquela do Herodes. Eu achei aquela lá mais... Quando matou as crianças menores de 2 anos de idade. Eu achei aquilo lá uma coisa tão cruel. Se vocês lerem o livro Mártir do Gólgota, ou o Sublime Peregrino, do Ramatiz, se não me falha a memória, mas eu acho que não, o Mártir do Gólgota mesmo. O Sublime Peregrino deve fazer menção também, eu não lembro não. Mas o Mártir do Gólgota narra a cena, como que foi, como que tudo aconteceu. E você lendo aquilo, você te dá um negócio tão ruim. Você fala, nossa, que homem ruim, que coisa bizarra, que coisa tão cruel. Aí, você continua lendo o livro, né? Vai passando essa fase, Jesus vai crescendo, etc, etc. Chega lá na frente, retorna a Herodes, a narrativa. Se não me falha a memória, faz tempo que eu li, ele pegou um câncer, comeu ele vivo e não morria. Sofreu. Foi daquele que tinha todo o poder, foi reduzido a um traste na cama. Que todo mundo, quando já o indivíduo não presta, simplesmente, né, joga para os escravos tomar conta. Imagina o sofrimento que ele passou ainda naquela existência. Aí, à luz da doutrina espírita, à luz do cristianismo, a gente aprende o quê? Perdoar, né? É difícil, é muito difícil. Você vê uma cena dessa, né? Pensar, materializar tudo aquilo, a cena, e falar assim, agora você perdoa Herodes pelo que ele fez. A crueldade, difícil. Só que passam-se os séculos e aquele monstro daquela época torna-se um santo da Igreja Católica, muitos séculos depois, pelos seus feitos, pelo cristianismo. Aí você vê como é que a sabedoria divina é gigantesca, a misericórdia é gigantesca. Porque na visão nossa, humana, muito difícil de você aceitar uma pessoa desse nível, desse porte, fazer o que fez. Mas ele redimiu, pagou todos os seus equívocos, converteu-se ao Cristo e tornou-se um dos seus seguidores, um dos seus trabalhadores. Nesse livro a gente vê também a história do escravo de Herodes, que foi o responsável pela matança. Ele que matou. Herodes mandou matar. Ele desferiu a ordem. O escravo dele matou, com requintes de crueldade. Ainda narra no livro uma cena, é tanta crueldade que eles faziam, sabe, pegava a criança,
do colo da mãe, jogava para cima, pegava a espada e pum, no meio. Olha, é uma coisa mais que bárbara, mais do que bárbara. As mães caíam loucas já. As mães que tinham seus filhos arrancados, elas se tornavam já verdadeiras loucas, pessoas enlouquecidas a partir desse ato tão bárbaro, tão cruel que foi. Não é revoltante? É muito revoltante. Mas a vida tem meios, tem mecanismos de corrigir isso. Aí eu penso o seguinte: tá, quanto tempo leva uma lâmina para ceifar uma vida? Segundos. Quanto tempo leva o espírito para ressarcir-se desse débito cometido? Séculos. No caso do escravo de Herodes, foi exatamente 1700 anos de sofrimento. 1700 para corrigir atos que foram feitos ali em algumas horas. Faz um paralelo. A vida é cruel? Não, a vida tem mecanismos para corrigir. Se ele demorou tanto tempo, já o Herodes demorou menos séculos para que tal acontecesse. Mas a vida teve a misericórdia, teve condições, teve elementos para corrigir um por um. E a gente bem sabe, agora com a luz da doutrina espírita, que todas aquelas crianças que faleceram, que morreram, foram assassinadas, logicamente aquilo lá não aconteceu injustamente. Também é ressarcimento de débitos antigos. Deus tem o condão de extrair do mal um bem para as pessoas. Então, da onde que se tira o antídoto para o veneno? Do próprio veneno. Então, a correção das nossas falhas vão ser feitas a partir das nossas próprias falhas. Então, convém que a gente utilize o quê? Muito bem a nossa inteligência, nossa perspicácia, a nossa visão mais ampla, para que não erre. Não sigamos as coisas do mundo. Olha só, vocês assistiram o filme que tem no Netflix, chama-se Até o Último Homem? A Miri já assistiu? Geraldo assistiu? Não? Assista, é filme de guerra. Filme de guerra, matança. Mas o que tem de bom nesse filme? O protagonista do filme, ele era Testemunho de Jeová? Adventista do sétimo dia. Ele era religioso e era totalmente contra a religião dele matar alguém, empunhar armas. E ele foi convocado para a guerra. Assistiu? Muito bem. Ele comprovou, no filme está comprovado, que ele pôde ir até o inferno, que era a guerra, desprovido de qualquer coisa para se proteger, e mesmo assim não ferir o outro e salvar. Então, essa história de que sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo, está aí a prova de que isso não é verdade. Porque mesmo nas mais adversidades, que é adversidade pior do que essa da guerra, ele conseguiu exemplificar ainda a religião que ele abraçou. Muito bom filme, muito belo filme mesmo. Vamos seguir. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. Que é o discípulo aplicado, que está falando, né? O segundo estima o descanso no vale fundo
da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. Somos nós que ainda estamos envolvidos com as coisas do mundo. Fala assim, essas coisas de religião, deixa quando eu ficar mais velho, já aposentado, aí eu vou mexer com isso, aí eu tenho tempo para isso. Desculpa. E que a mesma desculpa que eu contei uma vez para vocês, né? Uma pessoa que bebia e falava assim, o dia que eu acordar cedo, estiver tremendo, né? Tremendo, e sendo necessário eu tomar alguma coisa para parar a tremedeira, aí eu paro de beber. É a mesma situação. Você vai esperar lá o final para tentar fazer o começo? Não. Fazer o começo hoje. Né? O segundo, já falei, né? O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Tal negócio, se a gente pensar nos nossos erros, a gente não faz nada. Faz nada. Limitados, todos nós somos. Mas algo de bom a gente já tem, que a gente possa contribuir para a sociedade. A gente tem. Mas o que falta é o que? Vontade. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocado à frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam-me os princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência, conforme a gente utiliza o mas, né? Para o bem ou para o mal. Eu quero fazer o bem, mas não tenho condições. O mal persevera por toda parte, mas o bem sempre vencerá. Mas ali, então, de acordo com a colocação, ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa limitadora. Né? Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Imagina se ele estivesse na prisão, né? Ficou 3 anos, se não me engano, na prisão, né? 2, 3 anos, 5 anos, acho que é 3. Não, aonde ele ia, levava uns cascudos. Cascudo é bondade da minha parte, né? Ele era chicoteado sem dó. Mas por quê? Por que será? É devedor. Incomodado. É devedor. Não cai uma folha da árvore, sem que Deus queira, não se derrama uma gota de sangue de um justo. Não se derrama. Então, se algo aconteceu desse porte com ele e com os apóstolos, é porque eles eram devedores. Era a chance do ressarcimento. Imagina o seguinte, faz de conta, vamos pensar o seguinte, vamos criar uma historinha aqui, só para delinear isso aqui. Pensa em três indivíduos bem ruinzinhos da história da humanidade. Vamos lá. Vamos pegar os que a gente consegue lembrar aqui. Saddam Hussein, né? Bem ruinzinho. Aquele
Benito Mussolini? Idi Amin? Tem bastante nesse falado. Acho que todo país tem um. Vamos pegar Vou pegar sua bolsa. 12. Vamos pegar 12 desses aí. No meio dos 12, não, vamos pegar 11 dessa monta, né? E vamos pegar um melhorzinho aí. Vamos pegar quer ver? Por isso que é bom, né? Eu não quero escolher espírita, eu quero escolher alguém normal, assim, na vida política, vida social normal. Bom. Uma pessoa boa. Político. Mas não muito bom, tipo. Não tipo Gandhi, não tipo. Vamos pegar um Juscelino. Tá bom, Juscelino. Uma pessoa normal, boa. Não sei o histórico dele, embora eu tenha lido o livro dele, né? Vamos pegar um Juscelino. Uma pessoa que não é do nível de um Saddam Hussein, de um Osama Bin Laden e outros aí, né? Aí o que aconteceu? A Terra está passando um processo de transição. Então vai ter aquele expurgo, vai sair os piores aqui do planeta, vão sair daqui e vão habitar outro planeta. E vão começar todo o processo evolutivo. Eles vão viver lá. E com o conhecimento que eles têm daqui, eles vão ajudar a dar a evolução, né, para os primitivos que estão lá. Então, nessa leva vai um monte. Juscelino ainda não. Vai os outros. Fica Juscelino aqui. E o planeta começa a ser colonizado, habitado. Esses indivíduos começam a renascer ali e tem todo o processo semelhante ao que a Terra teve. Numa certa altura do campeonato, o nosso querido ex-presidente chega para Jesus e fala assim, tem intimidade com ela, né? Mestre, eu queria ajudar, tem muitas pessoas lá que vão precisar né? Queria ajudar nesse processo de construção. Ele construiu Brasília, né? Eu quero construir uma Brasília lá nesse outro planeta, ajudar. Tudo bem, vamos precisar de uma empreitada e o Cristo aceita a ajuda dele. Muito bem. Chega lá uma determinada altura da evolução daquele planeta, aqueles indivíduos, Osama, etc, já estão mais pianinho, mais mansinho, porque sofreram muito com o expurgo, viver junto aos os primitivos, tiveram muito trabalho e já estavam todos domesticados, entre aspas, né? E assim com o seu coração mais amanhado. Só que eles fizeram muitas atrocidades aqui na Terra. Ainda tinha uma dívida kármica muito grande a ser resgatada. E eles endividaram-se com a sociedade. Com milhões de pessoas, não foi com uma pessoa, com 2 pessoas. Então, aí o Cristo, fazendo um papel similar que foi feito aqui na Terra, fala assim, vou ter que renascer nesse planeta aí. Mesma história, mas vou precisar de ajuda. Vou precisar dos propagadores da minha fé, da boa nova. Recruta. Quem que eu falei mesmo? Osama, Mussolini. Vocês vão ser todos meus discípulos. E nesse inteirinho o Juscelino já está lá no meio, né? Não, eu vou junto com a moçada. E reencarna o Cristo. Reencarna eles, cresce, chega todo o processo, e similar ao da Terra. E eles desenvolvem o mesmo trabalho. E vão aos povos mais difíceis, aqueles mais atrasados, mais bélicos, levar o quê? A
misericórdia, levar o perdão, levar o amor. Fazem um grande trabalho, mas são incompreendidos e a maioria deles é lapidado cruelmente. Vamos traçar um paralelo. E nesse inteirinho, um deles morre de morte natural por velhice. Puxei a sardinha para nós brasileiros, né? É o nosso Juscelino Evangelista. Muito bem. Faz sentido o que eu falei? Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Mas a lógica diz, se você endividou com milhões, você vai trabalhar para milhões para você equilibrar-se. E foi o que os apóstolos fizeram. Eles trouxeram a luz ao mundo a milhões. Nós hoje somos gratos a Paulo, a Lucas, Felipe, André, e etc. Vocês sabem, pela obra que eles constituíram. Mas olha o passado deles. Alguma coisinha a gente sabe. Por que João Batista perdeu a cabeça daquele jeito? Paulo. Todos têm um passado. Mas o justo, o que fizeram com João Evangelista? Puseram ele dentro de um tacho de óleo fervente. O homem não falou assim, tomou furor, né? Tomou furor. Ficou 3 dias cozinhando naquele negócio lá. 3 dias lá dentro e não morreu. Como se explica isso? Efeitos físicos. Pois é. Então há tanta coisa que a gente desconhece, porque isso não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal mesmo. Então, há provas muito, assim, inquestionáveis de que a vida é muito mais do que a gente imagina. É nos dado um cenário, mas a partir do que nós vamos descobrir ainda, tem muita coisa. O fato é que tudo posso, mas tem um longo processo para que eu possa fazer. Danilo, isso aí que você, dessa alusão que você fez, né, dessa comparação aí, eu me lembro do caso do Bezerra de Menezes, né? Ele recém-saído naquele livro lá, A História do Sonho, né? Sim. Ele recém-saído da animalidade, né? Ele que estava à frente do povo dele, ele foi o responsável pela mudança das leis do povo, né? Que teve todo aquele processo lá e por conta dele querer viver com a moça lá, né? Ele foi responsável pela mudança da lei. Que de princípio ninguém aceitou, né? Mas depois passaram a aceitar. Ele era um indivíduo ruim. Ele era ruim. Mas entre os piores que ele era bonzinho. Então quando você vai para o mundo primitivo, através do expurgo, o que acontece? Por pior que você seja, no meio dos primitivos você vai ser o bonzinho. Quem que ele é ruim? Bezerra de Menezes. É no livro que o Geraldo me emprestou. Esqueci o nome do livro. Mas ele é ruim. História de um sonho. Não é que ele era ruim, ele era recém-saído da animalidade. Isso é lá atrás. Uma história bem antiga. Há mais ou menos 200 mil anos atrás. No livro fala assim, há milhares de séculos. Então, se é milhares, é mais que 1000, né? 2000. 2000 séculos é 200 mil anos. Não é essa última dele. Não. Na época primitiva dele. É que o benfeitor trouxe ele no sonho dessa encarnação, ele estava sonhando. E o benfeitor trouxe para ele as lembranças do tempo que ele viveu lá, 200 mil anos atrás, lá em outro planeta. Então ele foi responsável. É bom a gente lembrar, A gente vem tudo no mesmo lugar. Não adianta. Por conta dele ter apaixonado por uma moça de casta diferente, né? Tinha aquele regime das castas, aí ele mudou as leis, porque ele
ele não podia casar com ela, ele não podia sequer conversar com ela. Ele era o juiz que ia condená-la. Aí, por conta dele ter se apaixonado por ela, ele fez aquela mudança das leis, né, que passou a vigorar a partir de então. Eu esqueci o título do anterior, era o Mas e a... O Mas e os discípulos. O Mas e os discípulos. No capítulo 80 agora é o não e a luta. Ela fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Fala assim: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ó, se você pegar o evangelho e ler isso aí, você não vai entender nada. Eu não entendi nada. Fala a verdade, você pega fora do contexto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, tá? Fora do contexto não tem muita lógica, não. Mas vamos pegar então as definições do Emmanuel para a gente aí sim pegar o fio da meada. Anda de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ó, já pegou aqui, pegou pesado aqui. O Evandro já pegou pesado nesse primeiro parágrafo. Ama. Que jeito? De acordo com as lições do Evangelho. O Evangelho tem ali toda uma diretriz. Mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, cadeia, corrente, prenda, impedindo-te a marcha para a vida superior. O que a gente pode deduzir daqui? A grande maioria das pessoas, nós, no estágio que nós estamos, somos apegados demais a pessoas. Apegados demais. E quanto mais jovem, mais apegado a gente é. E um dos maiores apegos que acontece é o apego através da união, através daquele sonho de viver a dois. Quantas pessoas não conseguem materializar essa condição? As pessoas eleitas, amadas, às vezes não compartilham do mesmo sentimento. Isso, para muitos, é um tormento muito grande, a não aceitação. Por coincidência, eu estou lendo um livro que eu peguei na biblioteca semana passada. Aqui, por acaso, olhei e estava folheando ali de bobeira. Achei um livro que chama-se O Amor é para os Fortes. Achei interessante o tema. O amor é para os fortes. Aí peguei ali, li alguns diálogos, eu peguei e levei para casa. Agora estou lendo a história. E na história fala de um rapaz que casou-se com uma moça, só que ela casou por conveniência, por circunstâncias, e ele casou porque estava fascinado. Ela fazia e faz, até onde eu estou lendo agora, tudo de errado, e ele passa pano para ela, assim, tudo que ela faz. É aquele verdadeiro cara que não quer ver. Até o momento que ela resolve dispensar. Aí acontece essa cena e ele, no desespero, tenta se matar. Aí a gente vê assim, puxa vida, como que a gente cria grilhões? Principalmente na área afetiva, nós somos pessimamente resolvidos. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: nessas condições,
a outra pessoa não é a mais importante no relacionamento. A pessoa mais importante no relacionamento é você. Por que disso? Porque a felicidade ou a infelicidade num relacionamento não depende do outro. Depende de você. E por que eu estou afirmando isso? Porque aquilo que a gente busca no relacionamento, aquela satisfação, aquele amor, toda aquela profusão de energias brilhantes, né, que constituem um relacionamento, ela é originada do nosso coração, ela não vem do coração do outro. Então, muitos se perdem nessa busca, nessa jornada e materializam. Se eu não ficar com tal pessoa, eu nunca vou ser feliz. Você já se sentencia ao fracasso. E mesmo que consiga, de uma forma ou de outra, o seu objetivo, não vai conseguir ser feliz. Porque a felicidade que a gente busca no relacionamento, ela é gerada por nós e não pelo outro. Então, ou ninguém de ninguém. Exatamente. Desse mundo ninguém é de ninguém, realmente. Quando a gente terceiriza a nossa felicidade, estamos fadados ao fracasso. Muita gente nesse mundo tem as suas decepções amorosas, seus relacionamentos que não dão certo, depois ficam extremamente fragilizados emocionalmente e criam assim fantasias. Por exemplo, eu só vou ser feliz se tal pessoa estiver comigo. Estou falando na condição homem e mulher, mas isso pode se estender também para a vida. Tem pessoas que sincronizam a sua felicidade com as aquisições financeiras, com o poder. Eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz se eu tiver posses. Eu vou ser feliz. Tudo tem um ser. Mas para ser feliz, você não precisa de nada. Nada. Absolutamente nada. Para ser feliz, você precisa gerar essa felicidade. E isso é uma característica que todo ser humano tem. Nós somos amor. Basta que essa luz íntima que nós temos brilhe. Ela precisa jorrar. Do nosso coração é uma fonte inesgotável. Essa fonte jorrando é tudo que nós precisamos. O Cristo não falava assim, que amava todos os seus irmãos? Ele não tinha essa condição de amar a todos indistintamente? Chegou ao ponto de falar que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiara se perderiam, que ele iria atrás de todas. Isso não é demonstração de amor? Agora, é amor a uma pessoa? Não. Qual que é o potencial nosso de amar? Infinito. E a gente está numa condição humana que a gente joga para uma pessoa. Joga todas as nossas fichas numa pessoa. E a gente sabe que essa pessoa vai nos deixar. Olha só, a gente já sabe. A pessoa vai nos deixar. Mas a gente cria aquela ilusão. Não. Nós vamos até o final. Até ali, juntinho, né? 99 anos, está lá juntinho. Até que morre junto. E vai, retorna para a pátria espiritual juntinho, de mão dada. Entra nas portas do céu de mão dada. Ingenuidade, gente. Não é assim. Felizmente, não é assim. A gente cria grilhões que nos unem às ilusões. Somos
seres livres. Por isso a gente fala tanto de liberdade. Olha só o exemplo do livro Renúncia. Alcione estava lá em outro lugar, outro planeta, uma coisa muito distante da Terra. Como é que era o nome do rapaz? Eu esqueci o nome dele. Outro do livro. Esqueci. Estava aqui, nos umbrais da Terra. Olha a distância. Era uma distância estratosférica, mas estavam unidos pelo sentimento. Nem essa distância estratosférica conseguiu separar o sentimento, não a posse. Dá para se amar infinitamente, respeitando, logicamente, a condição de cada um. Mas deixa as pessoas livres. Deixa as pessoas seguirem o seu rumo. Se temporariamente estão unidas, que vão nessa união pelo tempo que for permitido e aproveitem ao máximo as experiências que vão decorrer dessa vivência, mas não espera que seja por eternidade, porque isso é simplesmente um conto de fadas, historinha, romance daqueles que a gente lê, fantasia, e cria um universo de expectativas que para a gente ser feliz tem que viver daquela forma, e não é. Para a gente ser feliz precisa de uma questão apenas do Livro dos Espíritos. Imagina qual que é, né? Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permita-se que seu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda quantos necessitam da tua cooperação, entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Ou seja, faça o bem, ajude, exemplifique, mas não tente guiar os passos. A necessidade da liberdade para cada um, para dar os passos, para cair, para acertar, para levantar. Lembra da historinha da borboleta que estava ainda no casulo, lidando com todas as suas forças para desvencilhar o casulo. E a pessoa, com dó da borboleta, foi lá e rompeu o casulo, e a borboleta saiu e as asas não estavam ainda bem formadas. O que aconteceu com ela? Não conseguiu sobreviver. Pois é. Quando a gente tenta fazer o que não nos compete, guiar, quantos pais possessivos tem aí que dominam os passos do filho até o final? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estar sempre guiando os passos. No momento que os pais faltam, o que ele vai ter que fazer? Tomar suas decisões. E ele sabe tomar as decisões, pode ser igual a borboleta, está imaturo. Não vai conseguir sobreviver no mundo real. Então, não criemos grilhões, mas criemos pessoas fortes, saudáveis interiormente, alegres, dispostas, ativas, não pessoas atreladas à ilusão, à necessidade do outro, né? Sempre a carência, sempre a dependência. Atende com alegria ao que te pede o favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Olha, abrir as portas ao bem-estar. O que seria isso? É justamente dar uma condição melhor, mas não ouvides a educação dos companheiros para a vida, a felicidade real, porque isso não é. Você pode dar todo o conforto, mas é a mesma coisa que quando você chega em casa
com o peixe pescado, vai lá, prepara a refeição e põe só na mesa para os seus familiares se alimentarem. O dia que você não pescar o peixe, cozinhá-lo e pôr à mesa, eles não saberão como fazer. Então essa felicidade, ela é aparente. E uma coisa, é tão verdadeiro isso, que vocês vão traçar um paralelo agora do que eu vou falar com a vida de vocês. Com certeza, já vivenciaram ou viram um caso parecido. A pessoa tal estava vivendo uma situação complicada, eu ajudei. Depois ajudei, fiz isso, fiz aquilo, pedia dinheiro emprestado, pedia material de construção, eu doava, pedia cesta básica, eu oferecia. E isso foi virando uma dependência, até o momento em que eu falei, hoje eu não tenho como ajudar. E a pessoa começa a maldizer o seu nome, falando que você é sovina, que você não ajuda. Tudo aquilo que você fez no passado não tem valor não, mas aquele não que você falou ficou marcante. Então muitos se iludem dessa forma. Eu tenho que ser bem tratado, todas as minhas vontades têm que ser saciadas. Ao menor dissabor, rompem a relação. Já viram algum caso assim? Comum, né? Isso é porque muitas vezes a gente não ensinou a pescar. A gente só deu o peixe pronto. Talvez porque dar o peixe pronto dê menos trabalho do que ensinar a pescar. Talvez. Cada caso é um caso. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Cultiva a delicadeza e cordialidade e seja leal em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Esse é um grande problema que eu tenho. A dificuldade de falar não. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, mas eu tenho essa dificuldade de falar não. Porque o não, inicialmente, ele fere, ele magoa, né? E essa mágoa, esse cenário, a gente não quer viver. Esse dissabor, a gente não quer oferecer nem viver. Mas acontece que muitas vezes é necessário. Imagine se uma mãe, educando seu filho, jamais utilizasse a palavra não. Tem jeito? Não tem jeito, né? Porque o não é educativo. Mas logicamente tem que se saber, né? Quando falar o não, quando falar o sim. Aliás, o título é justamente esse, né? Não, não, sim, sim, né? Ensina não. O não e a luta. Pois é. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Satisfazer todas as requisições é perder tempo, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Está tão clara essa frase que é até difícil comentar, né? Acho que não precisa comentar. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca.
Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazado. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. Se houvesse uma voz mais corajosa, mais imperativa, que falasse assim a Nero, lá na Roma antiga: não deves incendiar Roma. Talvez esse indivíduo tenha perdido até a sua própria vida, naquelas condições em que Nero já se encontrava. Porém, seria uma voz sensata no meio daquela turba de bajuladores. Qual o serviço prestado à humanidade por falar um sim a Nero? Porque ele queria o quê? Ele queria construir uma nova Roma. Ele queria que as ruas do Esquilino desaparecessem, aquelas verdadeiras favelas, né? Que estavam por todos os lados ali na Roma antiga, desaparecesse e fosse criada uma cidade suntuosa. Mas ele não queria fazer isso pelos habitantes, ele queria fazer isso por ele. Eu quero ser um Deus. Ele se achava um Deus, né? Queria ser um Deus imortalizado pela obra. Ele queria ultrapassar a figura de outros de grande expressão. Queria ser um compositor, né? Que compor uma peça trágica a partir do incêndio da cidade, e essa peça fosse imortalizada. São as loucuras que levaram uma pessoa a perder essa grandiosa experiência que ele teve. Perdeu o seu ego inflado, né? E também nos bajuladores, ou aqueles que tinham medo, né, de perder a sua vida, logicamente contrariando. Mas e se tivessem falado não? E se o exército, os tigelinos, tivesse falado assim: não vamos incendiar Roma, não. O exército, ele tinha o poder. Se tem uma coisa que Nero tinha medo, era das armas. Por isso ele tinha o general dele ali como o seu braço direito. E quando o tigelinos batia o pé, Nero cedia. Só que ele era um bajulador extremo, queria manter essa postura, esse cargo, esse poder. Então, por conveniência, falava sim a todas as sandices que Nero queria fazer. O que deu? Fogo em Roma. E os senadores? Todos murchavam. Todos murchavam. Quem era contrário a isso? Petrônio. Mas ele já era voto vencido nessa altura do campeonato. Logicamente, quem já leu o livro Covardes sabe se é a essa obra que estou me referindo. Ao filme Covardes, que é bem resumido em comparação ao livro, mas o livro denota essa cena, e aquela voz que era dissoante era temida por Nero. O único que ele respeitava, o único na corte que ele respeitava era Petrônio. E lendo o livro você vai entender o porquê. Por que Nero respeitava a opinião de Petrônio? Porque ele contradizia Nero. Era o único que tinha o condão e tinha
uma lábia muito grande, uma psicologia fora de série, era o personagem ali da história que eu achei mais interessante para ele. Mas eles tinham também os seus defeitinhos. Mas nesse quesito, ele dava banho em todos os demais. O fato é que ele era aquela pessoa que trazia um pouquinho de sanidade ao imperador. Um pouquinho. Sabia contornar aquela loucura dele, embora não pudesse se contrapor, né? E trazendo isso para o que nós estamos vendo aqui, muitas vezes o caminho correto é dizer se o não é ir contra a maré, é saber que as nossas resoluções vão gerar problemas, assim como Cristo já tinha previsto. Eu não vim para a paz, e sim para a guerra. Lembra dessa parte? Vim trazer justamente. Eu vim para colocar paz contra os filhos, porque ele veio dizer a verdade, e a verdade incomoda. Tira a pessoa daquela zona de conforto. Então vai causar cisanias. Agora, se você fala sim para tudo, você vai compactuar com o que é errado, com o mal. Então, fazer o correto não é fácil. Se fosse fácil, o Cristo não culminaria na cruz. Não. Ele foi contrário a tudo para levar a verdade, levar a boa nova. Sacrificou a sua vida, né? Teve todo o martírio. Por quê? Porque ele sabia, ele compreendia muito bem o que nós precisávamos de toda essa verdade. Mas e nós? A gente é perseverante assim? Eu lembro que até pouco tempo atrás era assim, quase que um palavrão você falar que era espírita para determinadas pessoas. Qual a tua religião? Eu sou cristão. Era muito comum essa resposta. Vamos falar assim, eu sou espírita. E hoje em dia, dependendo do lugar das pessoas, você ainda fica meio assim de falar, não, eu sou espírita. Por quê? Vai causar, não para a gente, mas para as outras pessoas, uma discriminação, um mal-estar, vão te olhar assim, né? Eu lembro de uma... Não vou contar isso. Onde eu estou mesmo? Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrar-nos que Jesus é o Mestre. E o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, o ponto central ali não é a resposta, mas como você dar a resposta. Sempre de uma forma educativa. Não por isso, por isso, por isso. Tendo a lógica, a coerência, a razão do teu lado. E, logicamente, o respeito, o amor, né? O carinho para com as outras pessoas. Unânimes numa forma de pensar, a gente não vai ser. A forma de agir, muito menos. Né? Então, cabe-nos saber
como utilizar a nossa razão, o nosso conhecimento para que não possa ferir o outro. Uma das coisas que é importante a gente também compreender é aquela fala de Jesus que diz assim, ó, não atirai pérolas aos porcos, né? Muito incompreendida. Não é uma alusão de que os outros sejam comparados a porcos. Não tem nada a ver que o outro seja inferior. Mas é uma questão de empatia mesmo. Uma questão de compreender o próximo. Você vai constranger muitas vezes quando está tentando levar um conhecimento acima do que o outro pode assimilar. É a mesma coisa como se agora nós, aqui na condição que nós tivéssemos, entrasse um professor de medicina, falando questões do cérebro, de funcionamento, que estão acima dos elementos que a gente tem no nosso conhecimento para aquele entendimento, ou de astronomia, ou de física, ou de matemática, que seja muito acima das nossas condições de compreensão. De que vai adiantar? Não. Vai nos constranger. Nossa, puxa vida, como que eu sou pequenininho, né? Como que eu sou limitado. A gente tem que pôr, quando vai tratar de determinados assuntos, traçar o perfil das pessoas que estão ali ouvindo. Saber que se elas vão compreender ou não, se vai ser útil ou não, se vai ser compreensível mesmo. Vai ser compreensível por parte delas ou não. Ou se a gente vai se colocar num patamar superior só para dizer que a minha condição, né, intelectual superior, por pura vaidade mesmo. A gente tem que saber como dosar isso aí. O fato é, gente, eu acho que o amor, ele está bem presente na simplicidade e na espontaneidade. A partir daquele momento que a gente sente, compreende e quer fazer diferença, a gente tem os mecanismos para tal. Quando a gente quer se vangloriar, quando a gente quer se exibir, demonstrar, a gente fala sem pensar, sem sentir. Mas quando você sente, você quer que o outro esteja numa condição assim de bem-estar, que ela se sinta bem com o que você está passando. Então, acho que a diferença fundamental é justamente no nosso propósito. A partir do momento que nós temos propósitos legítimos, tudo acontece naturalmente. Quando os nossos propósitos forem assim, com segundas intenções, logicamente a gente não vai ter a empatia suficiente para pensar no próximo. Olha só, tanto quanto sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, ou não deve ser dito sem aspereza. Está se focando ali no trato para com o outro. No trato. O segredo é o que eu estou passando para o meu semelhante. Seja ele em qual condição for, tá? Falando assim, em geral, desde as criancinhas até os idosos, desde os sábios até os ignorantes, desde os mais civilizados até os mais primitivos. Com todos, o respeito tem que ser o mesmo. O que acabou?
Então, se eu vou falar de novo, só o último parágrafo. Se eu posso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho, está pautado no Evangelho, segue em frente. Para concordar e recusar, todavia, ninguém precisa de passar mel ou passar uma bronca danada. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que ele fez, pelo que ele faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, por toda a sua sabedoria mesmo, porque a gente pode entender como se fosse assim uma omissão. Na verdade, é um campo para o nosso livre-arbítrio. Então ele sabe muito bem o que deve, aonde deve dar-nos o pasto para nos fartar e aonde a rédea para nos segurar. Ele sabe. E assim a gente tem que saber também dar a liberdade de ação do outro, mas também, de uma certa forma, contribuir, tanto com sim, quanto com não, para a melhoria do próximo. Logicamente, a gente tem que estar equilibrado para isso. Para isso, se a gente não estiver equilibrado, Jesus. Quantos e quantos conselhos ruins a gente já deu, né? Quantos e quantos. Então, vale a pena a gente se inteirar um pouco mais do Evangelho, da sua base, para que os nossos atos possam ser justamente construídos em cima dessa base sólida. Bom, gente, por hoje é isso. Uma ótima semana para todos. Semana que vem estaremos novamente aqui reunidos para o nosso 81, né? Já passamos 80. E já que acaba, daqui lá para 2025, finalzinho, termina isso aqui. Boa semana a todos.